Oi, gente, eu sou Francisco Sena, estou aqui com Jaqueline de Jesus. Estamos dando continuidade à produção de conteúdo sobre discussões de questões trans e interseccionalidades. E a gente está aqui com a Jaque, que é professora do Instituto Federal do IFRJ, Sim, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora de psicologia. autora transfeminista, e está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre questões psi, né, a atuação psi junto às pessoas trans. E aí, Jaque, eu acho que seria legal a gente começar falando como historicamente, né, a categoria psi vem atuado, vem contribuído também, e em relação ao atendimento, mas de forma geral na luta por questões de direitos e reconhecimento das identidades de gênero de pessoas trans, travestis e não binárias. Sim. É importante lembrar, Chico, que a psicologia, enquanto uma ciência moderna, ela foi construída a partir também de perspectivas de controle sobre os corpos, a partir do interesse de instituições, em um contexto específico particular do capitalismo. Mas nós temos avançado muito. Eu me lembro da minha graduação para hoje, minha graduação lá, quando eu comecei, em 1997, até hoje, avançamos demais na psicologia. E a gente já vem de uma psicologia no Brasil, e eu sou dessa linha, que é uma psicologia que busca inclusão, uma psicologia com compromisso social, uma psicologia que, quando pensa o trabalho, ela pensa numa lógica de construção de relações, sócio-histórica. Então, ao lidar com as identidades trans, ela tem avançado bastante. Eu penso em colegas, inclusive colegas minhas que se formaram comigo, eu vim da Universidade de Brasília, como a Tatiana Leonço, que desde o trabalho de doutorado dela tem trabalhado de forma inclusiva com a população trans, e outros profissionais, outros colegas, inclusive outras psicólogas trans antes de mim, como a Beth Fernandes, que ela tem trabalhado não especificamente sobre transgeneridade, incluindo, mas ela trabalha mais também com o tráfico de pessoas, mas que enquanto pessoas trans, mulheres trans, na psicologia tem feito um trabalho muito importante. Eu dou como exemplo, não é especificamente sobre transgeneridade, mas como desde a minha graduação, eu me lembro que eu aprendi muito sobre a necessidade de inclusão de pessoas intersexo. Isso é uma coisa que me acompanha desde a graduação, não é um assunto que eu comecei a discutir anteontem, é um assunto que toca a gente na psicologia já há um bom tempo. E eu vejo que a psicologia, dentre tantas áreas da saúde que nós acompanhamos, tem sido muito inclusiva e produzido muito conhecimento, inclusive em função da nossa pertença e participação. Nós temos uma regulação, nós temos muitas limitações, infelizmente e felizmente, né, para não nos tornarmos uma ciência que acredita que pode fazer tudo. Mas, por exemplo, na psicologia, a gente tem, claro, compreende que existem vários processos terapêuticos que as pessoas, né, têm interesse, mas a gente não tem um poder sobre todos esses processos terapêuticos. O que nós fazemos temos por regulação controle sobre avaliações psicotécnicas, psicológicas, mas não sobre terapias. Então isso, de certa forma, dificulta com que a gente questione certos procedimentos que as pessoas fazem enquanto técnicas, que nós consideramos que não são cientificamente fundamentados e que são às vezes até danosos. Mas o que nós podemos colocar? Defender a sociedade de pessoas que querem continuamente usar o discurso da psicologia como um discurso para promover exclusão, como é o caso dos psicólogos cristãos. Como eu já disse em outros momentos, em outras entrevistas sobre o tema, para mim, quem se apresenta como psicólogo cristão é nem psicólogo e usa o seu viés religioso fundamentalista para oprimir pessoas, porque não tem como a psicologia ser cristã, porque ela é uma ciência, professor, ela não tem religião, né? Então a psicologia avançou muito. Eu acho que nós temos resoluções, normas de apoio à inclusão, e não obrigatoriedade da pessoa trans buscar atendimento psicológico. Acho que avançamos bastante. Sendo bem otimista, eu acho que a psicologia é bastante útil e tem muito a crescer também. Sim, você falou uma coisa super importante, que é o compromisso ético e social, né? Que a psicologia precisa ter e que tem
também em relação à luta no movimento de pessoas trans e travestis. Eu sou estudante de psicologia também, e aqui no CRP03 a gente tem diversas ações, temos 2 grupos de trabalho que versam de questões de gênero. Inclusive eu construo um dos GTs, que é o GT Psig, um GT de sexualidade e identidade de gênero, e para mostrar mesmo da importância de produzir outros saberes e outras práticas e assumir isso como um compromisso ético-político da categoria, né? Sim. E aí, falando de regulação, acho que a gente poderia mencionar também, se você puder falar um pouquinho pra gente dessas 2 portarias que a gente tem, 2 marcos teóricos muito importantes para a categoria, né? A Resolução de 90 Sim. e a de 2018 agora, 01/2018, que versa sobre a regulação das práticas, né, de PSI, atendimento PSI à população travesti, trans, e a de 98, que era, né, naquele marco histórico apenas para questões relacionadas à sexualidade. Também avançamos em termos de relação da psicologia com os estudos de gênero. A psicologia entrou tardiamente na área de estudos de gênero, comparando com as ciências sociais, por exemplo. E aí tivemos grandes avanços, apesar das limitações estruturais e institucionais. Muitas universidades, elas ainda trazem dentro do seu corpo docente percepções de gênero enquanto redutível a sexo biológico e num sentido muito restrito de variável independente, né? Como se você, tendo uma informação sobre um sexo de uma pessoa, você tem uma verdade sobre ela. Então antigamente era só marcar sexo masculino e feminino, e aí se tinha todo um pressuposto sobre aquela pessoa. Então acho que avançamos muito. Disciplinas como psicologia do gênero, ligadas à diversidade sexual de gênero, têm avançado. Ainda é um desafio, porque tem questão dos paradigmas também. Acho que o Thomas trabalhou bastante essa questão. Às vezes só muda quando muda o corpo docente, quando as pessoas aposentam ou quando morrem mesmo. E aí a transformação vem a partir dos estudantes, que estão tendo acesso à literatura, resoluções, espaços políticos como do Conselho, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia, que são espaços mais ágeis na transformação e no reconhecimento dessa diversidade. As resoluções foram muito importantes para estabelecer um marco e foram muito atacadas, exatamente por isso, porque a psicologia tem sido utilizada por interesses fundamentalistas religiosos para justificar a exclusão e opressão e terapias de reversão para algo idealizado sobre gênero e sexualidade humana. É indispensável que a nossa ciência-profissão, enquanto espaço político de atuação profissional, tenha esse posicionamento como teve. Eu louvo o Conselho Federal de Psicologia, que teve esse posicionamento tão avançado e que tem promovido sempre debates com relação a essas questões, e que espero que, como eu falo para qualquer outra área, crie instrumentos para valorizar e empoderar os estudantes de psicologia e as psicólogas, psicólogos trans e professores de psicologia trans. Sim. Você falou algo muito importante, que é sobre a atualização curricular, né? Que a gente, falando da UFBA especificamente, a gente não tem nenhuma matéria na grade obrigatória de gênero e sexualidade, né? Mesmo com todas as discussões, mesmo com os avanços que o próprio Conselho Federal propõe e discute internamente quanto categoria, a gente precisa avançar muito ainda mesmo nesse sentido. Sim. Muito obrigado já aqui pelas contribuições. Fico muito feliz de poder estar pensando outras estratégias, né, outras faces para a psicologia, né? A gente sempre fala psicologias porque compreende que tem um discurso hegemônico, tem uma ciência posta, né, uma hegemonia posta, mas também tem outras minações, outros saberes em paralelos e em fissuras que vêm sendo construídas. Eu acho muito importante a presença de pessoas trans também dentro da psicologia, né? Tanto para tensionar novas práticas, mas para construir mesmo e falar do que está sendo feito e como a gente pode construir outros horizontes. Como produtoras de conhecimento e não só objetos de estudo. Pesquisa. É isso que nós estamos lutando, para sermos reconhecidas, estimuladas e lidas. É isso, obrigado. Obrigado também para quem está acompanhando, seguir a gente no Instagram, tô fazendo no YouTube e dizer que tem muito material bacana sendo produzido também e agradecer. É isso. Obrigada, gente.